Meus irmãos e minhas irmãs, abram suas Bíblias, por favor. Livro de Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2. Diácono Davidson, pega o microfone aqui, por favor. Obrigado. Josué, capítulo 2. À medida que você for encontrando, fique de pé, por favor, em reverência à leitura da palavra de Deus. Carol, se coloque todo o capítulo, por favor. Quem vai ficar mutado? Tá. Pronto. Josué, capítulo 2. Todos encontraram, meus irmãos? Diácono Deito, você faz a leitura desse capítulo, por favor. Então Josué, filho de Nun, Está com o microfone aí? Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 espias e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Contudo, o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espiar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: traga para fora os homens que entraram na sua casa, pois vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, que tinha escondido os 2 homens, respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que leva aos vales do Jordão. Logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espias se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês separaram para a destruição. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Portanto, jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence. Jurem que nos livrarão da morte, a nossa vida pela de vocês. Garantiram-lhe os homens: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der essa terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com a corda, pois a casa que morava fazia parte do muro da cidade, e lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não nos encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens me disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado esse cordão escarlate na janela, pelo qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair dessa casa será responsável por sua vida. Nós seremos inocentes. No entanto, seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa.
Se você contar a nossa missão a alguém, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disserem, respondeu Raabe. Em seguida, os despediu e eles partiram, depois amarrou o cordão escarlate na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. Disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda nas nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Obrigado, nosso Deus e Pai, pela leitura da Tua Santa Palavra. E pedimos que o Teu Santo Espírito nos dê entendimento necessário nessa noite, para entendermos e aplicarmos a Tua Palavra em nossos corações. E com isso, ó Deus, glorifiquemos o Teu santo nome. Muito obrigado por tudo que tem acontecido e por tudo que ainda vai acontecer nessa noite, pois tudo é para o louvor da Tua glória, Deus. Amém. Podem sentar, irmãos. Falar sobre mães é algo fácil, porque todos nós aqui, se estamos aqui, é porque nós tivemos uma mãe. Algumas pessoas tiveram ou têm até mais de uma mãe, porque tem a mãe biológica e às vezes tem 2, 3, 4 mães de coração. É um privilégio durante a vida, mas aí quando chega no dia das mães, aí vem presente para a mãe biológica, presente para a mãe de coração 1, para a mãe de coração 2, para a mãe de coração 3, para a avó, para a tia, para a irmã. Eita Jesus, isso é presente demais. Mas é um privilégio, meus irmãos e minhas irmãs, falar sobre mães, falar sobre vocês, mães. Porque Deus, o nosso Deus, deu esse privilégio a vocês, de nos colocarem no mundo. Mas eu escolhi nessa noite uma personagem talvez improvável para alguns, ou talvez pouco reconhecida. Por que falamos sobre Raabe nessa noite, meus irmãos? Quem era Raabe mesmo? Só para renovarmos aqui a nossa memória. Ela era uma? Mas, pastor, falar sobre uma mulher prostituta no Dia das Mães não é algo desrespeitoso? De forma alguma, minhas irmãs. Porque se você já leu o Evangelho de Mateus, capítulo 1, você deve ter percebido que Raabe faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Ela é uma antepassada de Jesus Cristo. Mas foi nesse momento aqui, Josué capítulo 2, que esse nome de Raabe aparece pela primeira vez na Bíblia. Mas vamos entender um pouco então quem foi Raabe. Quem é essa mulher que para muitos, se não conhecida, pode ser um pouco controversa? Raabe, como nós sabemos, ela era uma prostituta, ela morava na cidade de Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo. Essa cidade de Jericó, meus irmãos e minhas irmãs, ela era conhecida como sendo uma das mais importantes e mais antigas cidades do mundo. Tinha palmeiras belíssimas, tinha tamareiras que produziam e produzem até hoje tâmaras preciosíssimas. Elisângela vez por outra, ela faz um bolo lá em casa e coloca tâmaras. Pense num negócio gostoso. Pense num bolo que fica bom. E uma vez teve um pastor nosso lá de Campina Grande, que ele viajou a Israel, Diácono Deison, e ele trouxe de lá um mel de tâmaras. Rapaz, foi o mel mais gostoso que eu já experimentei na minha vida, Vanildo. Foi o mel de tâmara. Rapaz, que negócio. Se eu disser que é doce, vocês acreditam? Sendo mel, muito gostoso, meus irmãos. Mas Jericó também era conhecida por ter fortificações.
um exército muito forte, uma muralha muito bem segura. Alguns historiadores dizem, inclusive, que essa muralha poderia ter até 10 metros de altura e mais ou menos 4 metros de largura. Resistente demais. Um muro muito sólido. Mas acontece, meus irmãos, que naquele momento da história, Raabe, que era uma prostituta, morava numa casa nas muralhas de Jericó, e ela ouviu que um certo povo, o povo de Israel, que tinha um Deus muito forte, estava derrotando todos os seus inimigos. E o mais interessante que o texto nos diz aqui é que essa mulher, ela ouviu. Só um detalhezinho, meus irmãos. Vocês imaginam como é que Raabe chegou a escutar isso aqui? Porque naquele tempo existia Canaã, tinha vários deuses. E um dos deuses mais fortes de Canaã era um certo deus chamado Moloque. Para quem não conhece esse deus cananeu, ele era feito de metal, talvez de bronze ou de cobre, e ele era oco por trás. E ele ficava com os braços estendidos, Poliana, Luciana. E os seus adoradores, eles colocavam como que fosse ali brasas acesas. E aquela estátua de bronze ficava extremamente aquecida, a ponto de chegar a brilhar mesmo, de tão quente que ficava, Lilian. E todos os anos, aquele Deus cananeu, ele era adorado. E o sacrifício entregue àquele Deus era os primogênitos das famílias. Em outras palavras, as mães entregavam o seu primeiro filho como sacrifício para morrer queimado nos braços daquele ídolo. Naquele momento da história também, tinham ali prostitutas cultuais, mulheres que adoravam a esses deuses, entregando o seu próprio corpo. E no caso de Raabe, meus irmãos e minhas irmãs, provavelmente ela vendia o seu corpo por dinheiro. Daí ela ser conhecida como uma prostituta. Mas eu disse a vocês que ela ouviu sobre o Deus de Israel. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Jericó era caminho de passagem ali. Ficava entre grandes cidades, grandes países. As pessoas poderiam passar do Egito para o Oriente Médio e tinham que passar ali por Jericó. Então vocês imaginam, aqueles mercadores, aqueles comerciantes que passavam por várias estradas, passavam por várias cidades, e eles iam ouvindo relatos sobre o Deus dos israelitas. Eles ouviam falar que o Deus de Israel era muito mais poderoso do que todos os outros deuses. E essas histórias chegaram inclusive nos ouvidos do rei de Jericó. E Deus mandou, meus irmãos, Deus mandou espias para verem como é que funcionava aquela cidade. E quando aqueles espiões entraram na cidade de Jericó, por algum motivo que só Deus sabe dizer, eles foram exatamente para a casa dessa mulher chamada Raabe. Não para ter relações com ela, mas para se esconder, porque eles estavam sendo perseguidos. E quando Raabe colocou aqueles espiões dentro da sua casa, levou eles para a parte de cima da casa, escondeu eles, os dois espiões, ali nos meios de canas de linho, porque a essa altura do campeonato, Raabe parece que também produzia e vendia linho desse de fazer roupas. E aquela mulher escondeu os espiões. E quando os soldados do rei de Jericó chegaram lá, eles perguntaram para Raabe, cadê os espiões? E ela disse, meus irmãos e minhas irmãs, que eles não estavam lá, que eles haviam descido pela janela dela, que eles haviam fugido, eles haviam passado por algum lugar. Ela escondeu aqueles espiões. E ela, diante daqueles soldados de Jericó e do próprio rei de Jericó, ela disse, não, eles passaram aqui e foram embora.
Eles fugiram. Alguém a essa altura do campeonato, Daniel, pode estar se perguntando: por que Raabe fez isso? Por que ela mentiu, meus irmãos, para proteger aqueles homens que ela nem conhecia? Como eu disse a vocês, Raabe ouviu. Raabe ouviu acerca do que o Deus deles estava fazendo. Mesmo que Raabe não estivesse andado pelo Egito, ela soube que o Deus de Israel desceu 10 pragas que derrotou, humilhou os egípcios, inclusive o faraó. De que com mão forte e poderosa Deus tirou os israelitas da escravidão de mais de 400 anos do Egito. De que esse mesmo Deus fez com que esse povo passasse pelo Mar Vermelho a pés secos. Esse mesmo Deus fez com que o faraó e os seus soldados morressem afogados nesse Mar Vermelho. Raabe escutou inclusive que os outros reis cananeus ali, reis poderosos, reis fortificados, reis de outras localidades, fossem simplesmente derrotados pelo povo de Israel. E quando ela escutou tudo isso, ela creu em Deus. Ela creu em Deus. Alguém também pode perguntar: pastor, Deus concordou com a mentira dela? Com certeza não, meus irmãos. Porque quando Raabe mentiu para o rei de Jericó, ela ainda não tinha entregue o coração dela, não havia sido convertido ainda. Então não, ela não estava trabalhando contra Deus, ela não estava pecando contra Deus, porque nem convertida era ainda. Mas Deus já estava trabalhando o coração de Raabe. Deus já estava mudando a vida dela. Ela disse para os guardas lá: olha, se vocês correrem para uma tal localidade, vocês encontrarão por eles. Agora, meus irmãos, minhas irmãs, Raabe ouviu. E se ela ouviu, é porque alguém contou. Deixa eu abrir um parêntese aqui para a nossa igreja. Você tem falado dos grandes feitos de Deus? Você tem falado das maravilhas que Deus tem feito na sua vida? De como Deus tem transformado a sua história, de como Deus te transformou você de um miserável pecador, de uma miserável pecadora, e como Jesus Cristo transformou o seu coração e fez você totalmente dependente da graça e da misericórdia dele, de como ele lhe deu uma nova vida, de como ele fez de você uma nova criatura em Cristo Jesus, e como ele perdoou na cruz do Calvário os seus pecados. Será que você tem anunciado isso para as pessoas? Ou você tem se calado diante dessas verdades e dessas maravilhas que Deus tem feito em sua vida? Só um parêntese aqui. Porque Raabe ouviu. E porque ela ouviu, ela creu. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Então precisamos proclamar, meus irmãos e minhas irmãs, as boas novas do reino de Deus. Precisamos abrir as nossas bocas e falarmos dos feitos extraordinários que Deus tem feito em nossas vidas. Ela creu. E ela fez uma pergunta àqueles espias israelitas. Ela disse: olha, eu só tenho um pedido a fazer para vocês. Eu peço que quando vocês fugirem daqui, vocês prometam que vão proteger a minha vida, que vocês vão proteger a vida dos meus parentes, e quando vocês atacarem Jericó, vocês vão preservar a nossa vida. Aqueles espiões disseram que sim, que eles garantiriam a vida dela, que eles garantiriam a vida dos parentes dela, desde que todos eles permanecessem dentro da casa de Raabe. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, entra uma questão. Imagina Raabe chegando para seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, para os seus sobrinhos, dizendo: olha, sabe essa muralha tão grande, Saulo? Ela vai cair, ou melhor, ela vai ser derrubada. E não vai ser com tiro de bazuca, e não vai ser com tiro de canhão, vai ser na base do grito. Quem acreditaria, Elisama, em Raabe? Raabe certamente deve ter tido grande trabalho para convencer os seus familiares
seu pai, mãe, sobrinhos, irmãos, de que o lugar mais seguro naquele momento era dentro da sua própria casa. E veja, meus irmãos, se Raabe, mesmo sendo uma mulher cananita, mesmo sabendo que seus parentes eram adoradores de outros deuses, ela conseguiu convencê-los de que o local seguro era dentro da casa dela, porque o Deus de Israel pouparia a vida deles. Será que a sua família é mais difícil do que a de Raabe? Eu tenho certeza que não. É por isso que eu creio, pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, que você precisa consagrar a sua família a Jesus Cristo todos os dias. De que não existe pessoas irrecuperáveis para Deus, não existe caso perdido para Deus, e que você precisa sim ser esse canal de bênçãos dentro da sua casa e da sua família. Não tem parente perdido para Deus, meus irmãos. Raabe conseguiu esse feito. É lógico, Deus deve ter feito tudo, e ela foi só um instrumento nas mãos dele. E aqueles espias disseram para ela: olha, você vai ter que colocar uma corda vermelha aqui na sua janela, você vai ter que se guardar aqui nesse lugar, mas uma coisa nós garantimos: você será poupado, você e a sua casa serão poupados. Detalhezinho aqui, meus irmãos: qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos para consagrar a sua casa a Cristo? Qual foi a última vez, mães, que vocês dobraram os seus joelhos? Quando seu filho ou sua filha ou seus filhos estavam para sair de casa para ir para a escola ou para a faculdade ou para ir trabalhar, qual foi a última vez que antes deles saírem você impôs a mão sobre a cabeça deles e orou para que nada de mal lhes acontecesse? Porque a oração do justo, meu irmão, minha irmã, é ouvido por Deus. E muito pode aquele que ora ao Senhor, aquele que dobra os seus joelhos, aquele que intercede a Deus pelos seus familiares, em especial pelos seus filhos, pelos seus netos. Consagre sua família a Jesus Cristo. Consagre o seu esposo a Jesus Cristo. Consagre sua esposa, consagre seus filhos e netos, consagre a sua casa e diz: Senhor, reina neste lugar, porque essa casa é tua, Senhor. Tu és o soberano sobre o nosso lar. A última palavra sempre vai ser a tua, Senhor. Raabe creu nisso. Pois bem, meus irmãos, aqueles espias foram embora, e Raabe continuou lá firme e forte. Aqueles homens voltaram lá e contaram tudo a Josué. E quando nós chegamos no capítulo 6 de Josué, quando finalmente Deus dá ordens para que Josué avance contra aquela cidade e destrua aquela cidade, nós sabemos que durante 6 dias eles só rodearam aquela cidade fortificada. Mas no 7º dia, pelo poder de Deus, na autoridade de Deus e com a autorização do Senhor dos Exércitos, aquelas muralhas ruíram, aquelas muralhas simplesmente desmoronaram. E foi um momento extremamente complicado, porque era muito sangue sendo derramado. Todos os habitantes de Jericó deveriam ser mortos ao fio da espada, porque essa foi uma ordem do próprio Deus. E diante de toda aquela situação complicadíssima, só teve uma casa que foi poupada. Imagina, Cleide, você mora numa casa, o muro à sua esquerda cai, o muro à sua direita cai, mas a sua casa continua lá firme e forte. E foi exatamente isso que aconteceu com Raabe. Mesmo com toda aquela poeira daquele muro que caiu, a casa de Raabe continuou forte, fortificada. E a família dela, protegida e resguardada lá dentro. E Josué disse lá aos espias: olha, já que vocês tiveram contato com ela, já que foi vocês que fizeram um acordo com ela, vão lá resgatá-la. E ela foi resgatada, meus irmãos e minhas irmãs. E não só ela, como também a sua família.
Nós não sabemos, Flaviano, Lilian, não sabemos quantos parentes de Raabe foram sacrificados naqueles braços quentes daquele ídolo Moloque. Mas uma coisa nós sabemos: Deus poupou a vida daquela mulher. E ela foi resgatada daquele lugar. E ela voltou para o acampamento dos israelitas. Mas algo interessante aconteceu lá, meus irmãos. Veja, irmãs, qual de vocês, quando vai para uma viagem, vai só com a roupa do corpo? Certamente que nenhuma. E se for mãe, então, é uma bolsa para fralda, é uma bolsa para lenço umedecido, é uma bolsa para leite em pó, é uma bolsa de mamadeira, é pomadinha passadora, é shampoozinho, é colônia, é sabonete, é vestidinho, é short, rapaz, é coisa demais. Eu me lembrei de Cleide no Retiro. Teve que alugar quase um micro-ônibus para caber só a bagagem de Cleide. Daniel, tu vai ter que comprar um... Como é o nome aquele caminhãozinho? É 704, é, Vanildo? É 704, né, Vanildo? 9. Oi? 9. Como é? 709. 709, né? Será que cabe? Tem que ser um motorhome, Daniel, para poder caber a bagagem de Cleide. Porque mulher é desse jeito, meus irmãos. Mulher vai ter que levar vestido para o dia de sol, vestido para o dia de chuva, vestido para churrasco. Vai ter que levar um vestido, porque se tiver um casamento ela tem que estar pronta já. Vai ter que levar sapato de festa, vai ter que levar tênis para caminhar, vai ter que levar sandália alta, sandália rasteira, vai ter que levar bonezinho, hidratante para o olho, para a bochecha, para o nariz, para a testa, para a orelha, para a mão, para o pé, para o joelho, para o cotovelo. Tá, bela. É coisa, menina, é coisa. Mas algo aconteceu naquele lugar. Raabe ficou do lado de fora do acampamento dos israelitas. Sabe por quê? Porque o passado de Raabe simplesmente não foi apagado. Ela ainda era uma ex-prostituta. E meus irmãos, minhas irmãs, como é que convencia as mulheres israelitas a se misturarem com Raabe? Uma vez que se elas tivessem contato com Raabe, as israelitas, as mulheres, ficariam impuras. E aqui é nesse momento então onde entra aquele que seria o esposo de Raabe. Sim, meus irmãos, Raabe se casou. Raabe casou. E o nome do esposo dela era Salmão. Agora aqui, detalhe para nós homens. Para nós homens. Seu casamento só vai dar certo, homem, se você dominar toda a situação aqui, ó. Se você disser, olha, eu sou o seu esposo, sou eu que lhe protejo, sou eu que lhe resguardo, e sou eu que vou à sua frente. E se tiver que levar pedrada, quem vai levar sou eu. E se tiver que enfrentar a multidão, quem vai enfrentar sou eu. E foi exatamente isso que Salmão fez. Ele dominou aquela situação. Ele disse a Raabe: não se preocupe, você agora vai ser a minha esposa. E se vocês acham que isso é pouco, Deus abençoou ainda mais aquela mulher. Porque da união de Salmão e Raabe, um certo homem chamado Boaz nasceu. E se você ainda não ligou o nome à pessoa, se você der uma leitura lá no livro de Ruth, você vai ver que esse homem chamado Boaz, ele se casou com uma certa moabita chamada Ruth. E de Ruth nasceu um homem chamado Obed. De Obed nasceu um homem chamado Jessé, que por sua vez foi o pai do rei Davi. Meus irmãos, minhas irmãs, essa mulher Raabe é tão somente a triavó do rei Davi. Ela foi usada por Deus para perpetuar a história do povo de Israel. E essa mulher Raabe foi tão sábia
que se vocês já leram o livro de Ruth, vocês vão perceber que Boaz tratou com todo respeito, não apenas Ruth, mas Noemi, a sua sogra. Certamente, Raabe deve ter feito o papel que uma mãe de verdade faz, ensinando o seu filho a ser um homem, segundo o coração de Deus. Porque esse papel também é de vocês, mães. Vocês precisam educar, preparar os filhos de vocês. Leia, ensinar Davi a ser um homem como é Flaviano, e como é Vanildo, e como é Alberto. Um homem que é respeitador de mulheres. Um homem que sabe que a mulher na sociedade, ela tem um papel fundamental, porque ela foi criada por Deus, ela foi feita por Deus para ser a auxiliadora do homem. E ao contrário do que muitos pensam, e como eu gosto muito das palavras de um certo puritano do século XVI, ele disse que Deus fez a mulher da costela do homem para que ela não fique nem na frente nem atrás, mas que ela fique ao lado. Deus tirou a costela do lado esquerdo do homem para que a mulher ficasse mais próxima do coração dele, para que ela fosse amada. Deus não fez a mulher dos pés do homem para que o homem não a pise. Deus não fez a mulher da cabeça do homem para que ela não seja superior a ele. Mas vocês, esposas, andam ao nosso lado para que nós as protejamos. Para que nós as protejamos. E amemos vocês de todo o nosso coração. Raabe foi usada por Deus, porque quando nós olhamos toda a história, ela foi triavó de Davi, que por sua vez foi um grande representante da tribo de Judá, que lá na frente, Mateus capítulo 1, Davi foi aquele rei segundo o coração de Deus. O leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, veio da descendência do próprio rei Davi. Então, minhas irmãs, considerem-se importantes demais na educação dos seus filhos. Principalmente vocês, mães cristãs, vocês têm um papel importante, porque muitas vezes o esposo sai para trabalhar e vocês têm essa responsabilidade de dizer para os filhos e filhas de vocês que não existe outro caminho que não seja Jesus Cristo, que não existe outra verdade, que não há única verdade que é Jesus Cristo, e não existem caminhos alternativos, só existe um caminho que conduz a Deus, que é Jesus Cristo. Glória a Deus, amém. Eu finalizo essa mensagem, meus irmãos e minhas irmãs, lembrando a vocês que Raabe foi lembrada por muito e muito tempo. Quando nós chegamos na categoria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, nós vamos ver que o autor da carta aos Hebreus vai se lembrar de Raabe, versículos 30 e 31 do capítulo 11 de Hebreus, quando ele vai dizer que pela fé as muralhas de Jericó ruíram, e pela fé Raabe creu que Deus é Deus no céu e Deus na terra, e que ele tinha poder e autoridade para destruir Jericó, mas que ele também poderia poupar todos aqueles que entregassem a sua vida a ele. Se vocês acham que isso ainda é pouco, o irmão de Jesus, Tiago, na sua epístola, no capítulo 2, no versículo 14, ele vai dizer que uma fé genuína produz boas obras em nossas vidas. Mas quando nós chegamos no versículo 21 do capítulo 2 de Tiago, ele vai dizer que pela fé Abraão iria sacrificar o seu filho, e por isso ele foi justificado por obras. É evidente, meus irmãos, que Tiago não está dizendo que foram as obras de Abraão que o salvaram, mas pela fé de Abraão ele foi justificado. E quando nós chegamos no versículo 25, Tiago vai dizer que pela fé Raabe também foi justificada, porque ela creu em Deus e ela protegeu aqueles espias. Meus irmãos, minhas irmãs, para um judeu, Abraão é o personagem mais importante ali junto com Moisés e
e Davi. Mas o que Tiago está dizendo aqui é que se Abraão era considerado e chamado amigo de Deus, Raabe está ali, ó, em pé de igualdade com Abraão, porque ela foi justificada pela sua fé mediante ali Jesus Cristo. Mas é evidente que ela não conhecia Jesus Cristo, mas porque ela protegeu aqueles espias e porque ela creu em Deus, principalmente, ela foi justificada. O exemplo de Raabe, meus irmãos e minhas irmãs, é muito bonito. Eu quero fazer algumas aplicações nessa noite, com base nessa história tão bonita de Raabe. A primeira lição que nós tiramos aqui nessa noite, meus irmãos e minhas irmãs, é que não existe pessoas perdidas para Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Não existe pessoa perdida para Deus. Aos olhos humanos, Raabe não tinha jeito. Era uma prostituta, meus irmãos, desprezada por toda a sociedade, esquecida pelas autoridades, mas os olhos de Deus a contemplaram. Os olhos de Deus estavam vendo, porque aquilo que nós homens não conseguimos, somente Deus consegue. Ele sonda corações. Veja, Raabe, ela ouviu do poder de Deus, mas ela também viu o poder de Deus quando ela viu as muralhas sendo destruídas. Talvez nessa noite você esteja pensando, pastor, mas tem uma pessoa que eu estou pensando aqui que não tem jeito não. Veja, se teve jeito para mim, se teve jeito para você, se teve jeito para Raabe, se teve jeito para tantos homens e mulheres desde Adão e Eva, aquela pessoa que você está pensando agora não é irrecuperável para Deus, porque Deus pode todas as coisas, meus irmãos. Mães, em nome de Jesus, não existe filho desgarrado dos caminhos de Deus que não possam ser recuperados. Não existem filhos afastados do Evangelho que não possam ser quebrantados pelo Espírito Santo de Deus. Creia nisso, ore por isso, consagre os seus filhos a Jesus Cristo, porque não existe pessoa irrecuperável aos olhos de Deus. Deus tem poder e autoridade para trazer aquele neto que está longe, que foi criado dentro da igreja, mas que deu mais ouvidos ao mundo do que a Deus. Mas se Deus quiser, Deus traz ele de volta. Aquele filho que está distante, se Deus quiser, ele traz de volta, de braços abertos. Aquele filho que não fala com você há algum tempo, Deus pode restaurar essa união, esse amor que é tão bonito. Basta tão somente que você não esmoreça em suas orações. Não desista de dobrar os seus joelhos e de clamar pelo amor do Pai Celestial, para que Ele converta esse coração. Talvez seja um marido nessa noite que precise ser quebrantado, mas não tem caso perdido para Deus. Amém? Amém. Segunda aplicação, segunda lição que nós tiramos nessa noite. Essa mulher, ela se arrependeu. Ela se arrependeu de verdade dos seus pecados. E ela se voltou para Deus. Talvez homens rejeitassem, assim como alguns israelitas a rejeitaram. Mas porque ela se arrependeu de verdade, ela foi aceita não somente por Deus, mas ela foi aceita por toda a aldeia de Israel. Ela se casou com um filho de Caleb, um descendente de Caleb, da tribo de Judá. E Deus deu a bênção para aquela mulher de ser tia-avó do rei Davi. Tão somente porque Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Aleluia. Glória a Deus. E talvez essa seja a noite que você precise confessar os seus pecados a Deus, se reconciliar com Ele, dizer: Senhor, eu tenho falhado, eu tenho errado, e mais uma vez eu venho aqui para te pedir perdão.
Mais uma vez eu venho aqui rasgar o meu coração na tua presença, dizendo, ó Deus, que aquilo que os homens não sabem, tu sabes o que eu fiz, Senhor. Mas com sinceridade eu venho aqui pedir perdão. Se é o seu caso nessa noite, Deus está te dando uma oportunidade preciosa para se arrepender dos seus pecados e confessá-los a Jesus Cristo e colocá-los aos pés dele. Terceira lição que nós tiramos de Raabe: ela foi perdoada, meus irmãos. Dá uma glória a Deus por isso aí. Ela foi perdoada. Deus a perdoou. Deus trouxe para dentro da família dele. Ela virou ali uma israelita por adoção, vamos dizer assim. Mas se teve perdão para Raabe, tem perdão para mim e para você nessa noite. Se teve perdão e livramento para ela, tem perdão e amor sobrando para você e para mim nessa noite também. Veja, se tem algum filho aqui nessa igreja nessa noite que precisa pedir perdão a seus pais, ou talvez você precise liberar perdão para sua mãe, que lhe abandonou lá no passado e deixou cicatrizes no seu coração. Deus está te dizendo nessa noite: ei, você virou mãe também. E do mesmo jeito que você perdoa seus filhos, perdoa tua mãe também nessa noite. Abre teu coração nessa noite. Pastor, minha mãe já se foi, mas ainda assim, coloca ela nos braços do Pai. Diz: Senhor, da minha parte, tudo o que aconteceu no meu passado, o Senhor já transformou meu coração, o Senhor já transformou minha vida, o Senhor transformou minha história, o Senhor me deu uma família preciosa, linda, o Senhor me deu filhos, me deu netos, me deu marido, me deu casa, o Senhor tem me dado tudo. E assim como o Senhor me perdoou, eu também vou perdoar minha mãe, vou perdoar meu pai, eu vou perdoar meus irmãos, eu vou perdoar meu esposo, vou perdoar meus filhos, eu vou me perdoar. Aquele pecado que você tem carregado, que tem entristecido a sua vida, está na hora de você se perdoar e virar essa página na sua vida. Para de olhar para trás e começa a olhar para frente. Para de olhar para os problemas que se passaram e começa a olhar para Jesus Cristo. E começa a olhar para Jesus Cristo. E eu concluo com a última lição nessa noite, dizendo que Raabe se tornou uma nova criatura, não pelos méritos dela, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Porque naquela cruz do Calvário, Jesus Cristo derramou graça sobre graça, não apenas sobre a minha e sobre a sua vida, mas todos quantos reconheceram e entregaram a sua vida a Deus, esses obtiveram o perdão e foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. A graça que foi derramada naquela cruz serve para mim e para você, mas serve também para todos aqueles nossos irmãos e irmãs do passado, que viram naqueles sacrifícios, que viram naqueles ritos, que viram naquelas liturgias, que viram naqueles animais sacrificados que apontavam para Jesus Cristo, que os nossos pecados em Cristo estão todos perdoados de uma vez por todas. E agora nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Eu creio que nessa noite Deus falou para alguns corações aqui. Eu creio também que o exemplo de Raabe vai continuar repercutindo por muito e muito tempo. E essa mãe, Raabe, foi alcançada pela graça de Deus. E eu sei que as mães que estão aqui nessa igreja, de igual modo, foram, estão e continuarão sendo revestidas por essa graça maravilhosa que nós encontramos em Cristo Jesus.